A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não junta espalha, o reino dividido não prospera. Exame de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você vai encontrar muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem a reprise das nossas lives nos finais de semana. Por das 5 lives da semana, é sorteado quais delas serão transmitidas novamente, no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo, esse bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leia para quem está conosco a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, como é possível examinar no livro de Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 6. Oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento da fé de cada um rebanho da tua forte igreja virtual, @avivamento24AD, e eles possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar continuidade, dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, escolha aí o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui ao sorteio. Vamos dar início hoje pelos rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, rebanho de número 11 e rebanho de número 12 vão estar no livro de
Livro de Josué, com 24 capítulos. Josué, com 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Josué, capítulo 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Josué, capítulo 10, contém versículo. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao capítulo 10, que diz assim: Gibeão é cercada por 5 reis. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Temeram muito porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adoni Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebrom e Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3 e rebanho de número 4 vão estarem aqui meditando no livro de 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 23 do livro de 1 Samuel para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 23 contém 29 versículos, que diz assim: Davi livra Keila. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traz aqui a estola. E disse Davi: O Senhor Deus de Israel, teu servo deserto tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par, vão estarem aqui meditando no livro de produção. No livro de Juízes, com 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos aqui no livro de Juízes. Capítulo 2 do livro de Juízes, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Juízes, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: O anjo repreende Israel, nos versículos 4 e 5. Assim também eu disse: Não o expulsarei de diante de vós, antes estarão como os espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. Peguei para mim o caderno. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso clamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par, vão estarem aqui meditando no livro de
3 João com apenas um capítulo. Livro de 3 João com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João com um capítulo que contém 15 versículos, que fala sobre o bom exemplo de Demétrio. Diz assim nos versículos 11, 12 e 13. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 5, ímpar e 6, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o livro de Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Levítico, capítulo 27. Capítulo 27 do livro de Levítico para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Levítico, capítulo 27, contém 34 versículos que fala sobre votos especiais. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 70 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar e 16, par. Vão meditarem aqui no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Judas, um capítulo. Judas com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas com apenas um capítulo que contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos para os discípulos de Judas. Nos versículos 17, 18 e 19, diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história. A história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, dizendo apenas eu fiz, para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 4. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político, 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia, dos rebanhos, dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Saiu agora a oração de número 18. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 18. Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda a obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus o Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe glórias a Deus.
Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo para o rebanho de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: a convicção da morte próxima. Nos versículos 7 e 8 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão meditarem aqui no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Filipenses capítulo 3 contém 21 versículos que fala sobre a vocação de Paulo, do apóstolo Paulo, que diz assim nos versículos 15, 16 e 17: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a quem já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho ímpar e rebanho de número 10, par. 9, ímpar, e 10, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, com 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 9 do livro de Êxodo para o rebanho de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Êxodo, capítulo 9, contém 35 versículos, fala sobre as advertências de Deus. Nos versículos 13, 14 e 15, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhes assim. E dize-lhes: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, para que sejas destruídos da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1, ímpar, e 2, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos.
capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Contém 18 versículos, que diz assim: o castigo para os falsos profetas. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos-los. Não ouvirás as palavras daqueles profetas, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos achareis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, com 36 capítulos. Capítulo 25 do livro de Números, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 25 contém 18 versículos, que diz assim: a adoração a Baal. Nos versículos 2, 3 e 4. Eles convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. 13, ímpar e 14, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro dos Apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 8 do livro de Cantares, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. 13 e 14, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. No capítulo 8, nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desampareis o meu amor. Perdão. Até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Desde debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem, uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia: Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada
nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, amar ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresárias da sua região
para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Continue no sorteio 2 livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 4. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade e nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nós trabalhamos com por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. 2 livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Sai o livro de 1 João com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 João com 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 de 1 João contém 21 versículos que fala sobre o amor de Deus. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor, o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Naum, capítulo 2. Tem 13 versículos, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive. Nos versículos 4, 5 e 6. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro, nos largos caminhos. O seu aspecto será como o de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Do livro de Daniel. Capítulo 5 do livro de Daniel.
contém 31 versículos, que diz assim: Daniel explica o mistério. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu, aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos os sábios e os astrólogos para lerem escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, Colossenses, capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos, que diz assim: outras instruções. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tens o Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 7 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 2 Coríntios contém 16 versículos, que diz assim: o arrependimento deles é a alegria de Paulo. Nos versículos 5, 6, 7. Porque mesmo quando chegarmos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias com 4 capítulos apenas. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos, que diz assim: o amor de Deus por Israel. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além de Israel, o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar, em que te havemos profanado, nisto do Senhor é desprezível. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mais uma das nossas mais sem denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim: a denúncia de número 76. Atenção, nesse desafio com um prêmio multimilionário que parte das mais de 100 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo
ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles, ou que eles são dela, vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. E se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 37, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça mentalmente que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Porque lembrando que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade estar aqui presente para poder te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu a oração de número 19. Oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis meus, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos limpe e nos purifique mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu agora o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Contém 16 versículos que fala sobre bispos e diáconos. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. E saiu o capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Glórias a Deus. 1 Coríntios contém 33 versículos que diz assim: a liberdade do santo, dos santos. Nos versículos 23, 24 e 25. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem pergunta nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Eclesiastes com 12 capítulos, livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Capítulo 6 do livro de Eclesiastes contém 12 versículos, que diz assim: as incertezas da vida e a vaidade. As incertezas da vida e a vaidade. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riqueza, bens e honra, nada lhe faltando de tudo, quanto a sua alma deseja. Não permite que ele desfrute disso. Antes o estranho delas desfruta. Isto é, sem sentido. É um mal terrível. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos e muitos anos, porém a sua alma não se fartar do bem e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel, com 3 capítulos. Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, contém 20 versículos, que diz assim: a praga dos gafanhotos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossas filhas a seus filhos, e os filhos desta a outra geração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Saiu o livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 5 do livro de Lucas. Capítulo 5 do livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 de Lucas contém 39 versículos, que diz assim: o chamado do publicano Levi. Nos versículos 29, 30 e 31, diz assim: e fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que são enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Neemias, capítulo 6. Capítulo 6 contém 19 versículos, que diz assim: conspirações contra Neemias. Nos versículos 1, 2 e 3. Mas que ouvindo Sambalate, Tobias, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que nele já não havia brechas alguma,
ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como é possível examinar o livro de Neemias 16, 33, Provérbio 16, 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem, para estar escolhendo um número de 1 a 24, fazer a sua pergunta aí mentalmente, para agora você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolheu o número 16, vai meditar no livro de Josué, capítulo 10. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Número 19, Juízes, capítulo 2. Número 17, 3 João, capítulo 1. Número 11, Levítico, capítulo 27. Número 5, Judas, capítulo 1. Número 24, 2 Timóteo, capítulo 4. Número 13, Filipenses, capítulo 3. Número 21, Êxodo, capítulo 9. Número 6, Deuteronômio, capítulo 13. Número 14, Números, capítulo 25. Número 3, Cantares, capítulo 8. Número 2, 1 João, capítulo 4. Número 10, Naum, capítulo 2. Número 7, capítulo 5. Número 9, Colossenses, capítulo 4. Número 12, 2 Coríntios, capítulo 7. Número 20, Malaquias, capítulo 1. Número 23, 1 Timóteo, capítulo 3. Número 1, 1 Coríntios, capítulo 10. Número 4, Eclesiastes, capítulo 6. Número 22, Joel, capítulo 1. Número 18, Lucas, capítulo 5. E número 8, Neemias, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador
Senhor Jesus ou Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo, nos comentários, as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você é. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui agora para as finalizações que diz assim. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @AIG 1318 27 300 e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidos pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives de outras igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto, o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que são mentira ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as igrejas virtuais, de ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos deu o Espírito Santo de verdade e que trouxe vocês e trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, para estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você vai encontrar muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória de nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa obra e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço imensamente a cada um de vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.